Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa busca da perfeição cristã. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente, nós vamos rezar com o Salmo do dia que eu estou gravando fazendo essa gravação, né? Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor, Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Cantemos isso. Humildes, procurai. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Iniciamos essa oração, essa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós falaremos, mais uma vez, continuaremos falando sobre essa busca da perfeição cristã. Nos próximos episódios, nas próximas aulas, nós iremos falar sobre grupos da igreja e como eles devem buscar a perfeição. Essa primeira aula nós falaremos sobre os cristãos em geral, os leigos, todos os cristãos, por que eles devem buscar a perfeição. Semana que vem nós falaremos sobre os religiosos e como os religiosos devem buscar a perfeição. E por fim, nós falaremos como os sacerdotes buscarão a perfeição. Então, no episódio 18, como os cristãos, que é esse agora, no 19, os religiosos, e no 20, os sacerdotes, como eles devem buscar a perfeição. Certo? Então, como eu já falei, a gente está dividindo isso aqui em grupos. Agora nós temos como cada grupo da igreja, como cada grupo da Igreja Católica deve buscar a religião, deve buscar a perfeição cristã, correto? Então vamos lá, deixa eu só ajeitar o fone de ouvido aqui para ouvir meu retorno. Isso. Então vamos entender essa busca da perfeição cristã para os cristãos, para todos os cristãos de forma em geral. Para sermos salvos, é necessário e suficiente morrer em estado de graça para os fiéis. Então, parece não haver outra obrigação além de preservar o estado de graça. Todo cristão, ele deve buscar o estado de graça e perseverar e preservar o seu estado em estado de graça. Então, para ser salvo, por quê? Porque para ser salvo, basta morrer em estado de graça. Isso é o que nos ensina a igreja. Porém, nós não estamos buscando aqui somente a salvação, mas a perfeição. Por que nós estamos buscando a perfeição? Porque ela é um convite de Jesus para nós.
A perfeição não basta apenas conservar-se na graça, ou seja, de forma estática, pois a vida espiritual ela é dinâmica e ela requer esforços. A gente vai entender aqui nessa aula que a vida cristã ela é uma escada rolante, ela é uma pessoa dentro de uma escada rolante, uma esteira rolante, aquelas esteiras de aeroporto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, só que nós estamos indo contra a correnteza, ou melhor, pode ser um rio também, contra a correnteza, mas é uma correnteza muito fraca. Então, se nós nadarmos, nós progredimos contra a correnteza. Porém, se nós não nadarmos, nós não ficamos parados. A correnteza nos leva. O cristão, a busca da perfeição cristã é nadar. Nós estamos nadando contra a correnteza. Jesus insiste na santidade para os homens e para as mulheres em geral. E ele põe diante dos nossos olhos um ideal tão elevado de perfeição, prega a necessidade da renúncia e da caridade, que são elementos essenciais da perfeição. Qual é o ideal de perfeição que Jesus coloca diante de nós? O próprio Pai. Ele diz: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Sede santos como o Pai do céu, como o Pai celeste é santo. Então, a santidade aqui não é que nós seremos santos na mesma proporção que Deus, mas seremos santos quando nós nos unirmos ao Santo dos Santos, quando nós nos unirmos a Deus. Então, Jesus está nos convidando à união perfeita e plena no céu a Deus. E ele prega essa necessidade também, para alcançar a perfeição, prega a necessidade de renúncia, a caridade e também, a renúncia e a caridade, que são dois elementos fundamentais, essenciais para a perfeição. Certo? Jesus, ele vai então dizer qual é esse ideal de santidade. Jesus nos apresenta o Pai como ideal de santidade. Sede perfeitos como o Pai celeste é perfeito. Para chegar à semelhança com o Pai, devemos progredir. Obviamente, nós não estamos à altura da santidade de Deus. E se não estamos à altura da santidade de Deus, nós devemos progredir. Se nós não estamos no alvo, ou no objetivo, ou no destino a qual nós fomos criados para ser, nós precisamos progredir, andar constantemente em direção desse ideal, deste destino. E este progresso, ele se dá através da abnegação, da imitação de Cristo, então da abnegação, ou seja, da renúncia de si mesmo, né, de renunciar a si mesmo, da imitação de Cristo, ou seja, seguir Jesus, e de tomar a cruz, que é o amor a Deus. Cristo manifesta o seu amor a nós e a Deus quando ele abraça a cruz. O seu amor em definitivo, de forma que demonstra real amor, o auge da demonstração de amor de Cristo, tanto para o Pai quanto para nós, é abraçar a cruz. É quando ele abraça a cruz, é a sua paixão. Então, ele nos convida a renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, e seguir a ele, chegando até mesmo ao sacrifício de si mesmo por amor de Jesus. Então, aquele que se sacrifica, aquele que faz por amor, que sofre as demoras, sofre as angústias, sofre por Jesus, ou melhor, coloca os seus sofrimentos diante de Deus, esses e oferece a Deus, estes estão se sacrificando por amor a Jesus. Também os apóstolos dizem o mesmo sobre a santidade e a perfeição. Não é possível ser santos, dizem os apóstolos, não é possível ser santo e irrepreensível sem despojar-se do homem velho e revestir-se do homem novo.
isto é, sem mortificar as más inclinações da natureza. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que a nossa luta contra o pecado nada mais é, ou o pecado original nada mais é, do que deixar essas inclinações da natureza, vícios, pequenos vícios que nós temos naturalidade e facilidade para adquirir. Então, existem essas más inclinações da natureza e nós precisamos, então, nos esforçar. O que antes do pecado original era algo natural, era algo normal e comum, que era a santidade, com o pecado original se torna algo que necessita de esforço. É a mudança. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, ele converte, ele transforma a natureza das coisas, porque ele transforma a natureza do homem. O homem criado para Deus, ele não se vê mais na obrigação de buscar a Deus. Ele não se vê mais, e aqui não é porque ele não tem obrigação, é porque ele não se vê na obrigação. O pecado do homem é não aceitar a Deus, não aceitar as ordens e a obediência a Deus. A desobediência de Adão, ela foi curada pela obediência de Deus. Então, nós precisamos retomar esse processo através de um esforço, através de uma ascese. Nós precisamos retomar as forças e retomar a obediência a Deus. E nós só podemos fazer isso imitando o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos vão nos chamar a esse esforço contra as más inclinações para reproduzir as virtudes de Jesus Cristo. A natureza da vida cristã, que segundo o nosso Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, a natureza da vida cristã é uma luta em que a vigilância e a oração, a mortificação e o exercício positivo das virtudes são necessários para alcançarmos a vitória. Então eu quero que você anote aí o que é necessário para alcançar as vitórias diante de Deus. E aqui vitórias, né? Não estou falando de um emprego, não estou falando de um namoro, de um casamento, de um filho, ou daquilo ou disso, não. Eu estou dizendo do céu, a maior e única vitória que nós devemos, que é natural e típica de todo cristão, de todo católico, de toda pessoa que busca a Deus. Então, anota aí. Primeiro, a vigilância. Depois, a oração, a mortificação e o exercício positivo das virtudes. Exercer as virtudes, certo? No progresso da perfeição cristã, ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. Os santos padres, os padres da Igreja Católica, vão dizer e enfatizar que todos têm necessidades da perfeição. Dizem que nunca permanecemos parados no caminho que leva a Deus e à salvação. Ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. E a caridade, ela é o elemento primordial e essencial para a santidade. Para a santidade, ela é ativa. A caridade, que é um elemento primordial e essencial para a santidade, essa caridade ela é ativa. Quando nós buscamos a perfeição, nós buscamos através, e já entendemos isso, através da caridade. Essa caridade não é uma caridade passiva que espera do outro, mas que vai ao encontro do outro. Jesus está sempre nos convidando à atitude. Jesus está sempre nos convidando à atitude, à coragem, a evitar a covardia. Aquele que é passivo, ele é covarde, ele não enfrenta, ele não vai atrás, ele não tem iniciativa. Então, diante das lutas para a perfeição cristã, nossa caridade ela precisa ser ativa. No caminho de Deus não há avançar. Não avançar no caminho de Deus, não avançar é recuar. Se eu não avanço, eu recuo, certo?
Então, aqui, né, na imagem dá para ver aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas seria uma representação de uma escada. Ou a pessoa sobe, ou a pessoa desce. Ela não fica parada ali no lugar. Devemos, então, aspirar à perfeição. Nós devemos aspirar essa perfeição, desejar essa perfeição nas nossas vidas. A vida, por ser um movimento, né, como eu já disse, esse movimento, ou você progride ou você regride, ela é essencialmente progressiva no sentido de que quando para de crescer, começa a debilitar. Então, quando eu paro de crescer, quando eu paro de progredir, eu começo a regredir. A razão disso é que em todo o ser vivo há forças de desagregação que, se não forem controladas, acabam causando a doença e a morte. A gente vai percebendo, né? Uma pessoa que não se alimenta bem, né? Que não progride no alimentar-se bem, ela adoece. Uma pessoa que não se sacia de água positivamente bem, né? Essa pessoa, ela regride também. Uma pessoa que não faz exercícios físicos, essa pessoa, ela regride na capacidade física dela. Então, em inúmeras outras situações físicas, nós ou progredimos ou regredimos. Se não estamos buscando e nos esforçando para progredir, nós estamos regredindo. E da mesma forma, então, é na vida espiritual. Para alcançar a salvação, temos que vencer uma correnteza mais ou menos forte, a das paixões desordenadas que nos levam ao mal. Então, essa correnteza, esse fluxo de água desse rio da vida em nossos corações, em nossas vidas, ele é não tão forte. Não é como aqueles rios que jorram correnteza fortes. Não, é algo bem suave. Mas se eu não progrido, eu regrido, né? Eu vou regredir, certo? Então, para vencer qualquer vício, é necessário esforço mais que ordinários, ou seja, extraordinários, e requer algumas obras de superrogação. O que é? É que é necessário que eu faça um esforço, que eu faça coisas que eu não fiz, Não basta somente mudar a força do que eu fazia, né? Então, se você for pensar os santos, olhar para a vida dos santos, eles tiveram vidas, muitos deles tiveram vidas no pecado. E por ter vida no pecado, esses homens, quando se encontraram com Deus, eles viram todas as suas forças do que era para o pecado, das festas, das bebidas, dos assassinatos e tudo mais que eles praticavam para Deus. Todas as forças. Mas aí eles vão além, e fazem além, e vão percebendo que eles precisam combater constantemente. Outro dia ficou famoso um vídeo, pelo menos no meio católico, um vídeo de um influencer que não necessariamente é cristão, não necessariamente proclama a fé cristã, né? Não é de certa forma o foco dele, mas é uma pessoa que tem uma consciência e sabe, e falou da santidade, dizendo assim, o Felca, né? Para quem não conhece, e ele falou assim, que a santidade não é perfeição, santidade é autocontrole, santidade é esforço. Então, a santidade, ela não é você ser perfeito, né? E nós estamos buscando a perfeição aqui, mas entenda que a perfeição que nós estamos buscando aqui é uma perfeição que exige esforço. Não é uma perfeição que exige passividade, é uma perfeição que exige atividade. É preciso uma coragem heróica, evitar a covardia, o que só se adquire com uma longa e habitual prática da mortificação do prazer sensual e pela assiduidade da oração. Para vencer as tentações, então, eu preciso me mortificar,
e de forma longa e continuamente e habitualmente tornar a mortificação, tornar os atos de sacrifício na minha vida algo habitual. Algo habitual. Então, por exemplo, né, situações que nós podemos encontrar algum desconforto. Eu já falei aqui sobre, por exemplo, calor, frio, fome. Às vezes o encosto dentro da igreja, eu estou rezando dentro da igreja, eu não encostar as minhas costas no banco, já é um sinal de desconforto. Por ser um sinal de desconforto, eu posso oferecer a Deus. O ajoelhar-se também, eu posso oferecer a Deus aquele sofrimento, aquele sacrifício, aquele desconforto. E quando eu ofereço esse desconforto na vida do outro, para o outro, melhor dizendo, quando eu ofereço esse desconforto, eu progrido eu vou progredindo, e oferecendo, vou progredindo. Por fim, nós vamos entender as 3 razões para buscar a perfeição cristã. Quais são as 3 razões para buscar a perfeição cristã? A primeira é o bem da própria alma. Buscar a perfeição cristã é o meio mais eficaz de garantir a salvação. Porque nós estamos indo além. Jesus ele vai nos convidar a dizer assim: quando uma pessoa te convida a andar 1000 passos, anda 2000. Se uma pessoa te pede a sua túnica, dá também a capa. Se ela te bate na face direita, se ela te esbofeteia na face direita, dá também a esquerda. Então, buscar a perfeição, a perfeição é ir além. Jesus nos convida a ir além do que nós queremos, do que é o nosso objetivo. Ao nos esforçarmos constantemente, evitamos o pecado mortal, fortalecemos nossa vontade contra as tentações e nos afastamos das margens do precipício. Então, aquele que está longe, distante do precipício, das margens do precipício, esse está mais difícil de cair no pecado do que aquele que está ali, beirando, andando à beira do precipício. Essa busca da perfeição cristã é justamente isso. Então, nós vamos evitando o pecado mortal, evitamos cair no precipício, evitamos chegar perto do precipício e assim evitamos, começamos a buscar a perfeição. O esforço contínuo na perfeição, ou seja, sempre a mortificação, os exercícios, a caridade, aquilo que eu vou fazendo, as penitências que eu vou fazendo, eles aumentam diariamente a graça habitual e os méritos vão acumulando. E nós já falamos sobre méritos aqui. Os méritos eles vão acumulando. Um bom dia que você dá, um sorriso que você dá quando você não gostaria de dar, quando você não tem humor para dar, sabe? Ir além do que você gostaria de fazer, sabe? Eu vejo muito em momentos assim Deus agindo e se manifestando na minha vida quando eu gostaria de fazer alguma coisa e não faço. Ou poderia até mesmo fazer não poderia, mas no sentido de que a minha a minha tendência é ser grosso com alguém, e aí eu vejo que eu não sou, olha, e conscientemente eu decido por isso, Conscientemente eu decido por isso. Na sua vida também deve ter situações assim. Como também na minha vida tem situações, e na sua também vai ter, situações em que nós perdemos o controle. Quando nós perdemos esse controle, nós precisamos então de voltar a Deus, pela confissão, pelas mortificações e tudo mais. Mas, quando nós vencemos, e aqui que está a chave, porque nós vamos para a igreja somente para pedir, às vezes para pedir muito perdão, mas esquecemos de olhar também as coisas boas que nós fizemos e que são levadas em consideração para a nossa salvação. E que são consideradas para a nossa salvação. E que pesam na glória eterna que nós teremos no céu. Cada ato sobrenatural feito por amor a Deus em estado de graça gera mais méritos.
São José Maria Escrivá vai dizer o seguinte sobre a caridade. Ele vai dizer assim: uma pessoa que faz algum ato meritório sem a caridade é como alguém que costura com uma linha, ou aliás, com uma agulha sem a linha. A agulha passa pelo tecido, mas ela não deixa nada. E ela principalmente não deixa um trabalho, olha, aquele trabalho é em vão. Essa caridade então precisa ser sempre visada nas nossas vidas, em todos os nossos atos. Em todos os nossos... E aqui, quando eu digo todos os nossos atos, eu estou incluindo até mesmo o seu trabalho. Estou incluindo o seu trabalho também para que ele possa ser meritório. A piedade e o crescimento no amor de Deus trazem paz na alma, alegria da boa consciência e uma intimidade crescente com Jesus Cristo, oferecendo recompensas e consolo já nesta vida. Então nós temos a primeira razão para buscar a perfeição cristã, que é o bem da própria alma, certo? A segunda razão para buscar o bem, para buscar a perfeição e a maior de todas, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Muito mais do que para que eu seja beneficiado, é que Deus seja glorificado. Na glória de Deus, há o bem do homem. Na glória de Deus, há o bem do homem. Então, quando Deus é glorificado pelo homem, aquele homem recebe o bem que ele precisa. Uma alma que busca a perfeição cristã, ela glorifica a Deus muito mais do que 1000 almas comuns que apenas cumprem o mínimo. Então você vai perceber por que os santos eles são elevados. Porque eles fizeram algo a mais, eles glorificaram a Deus. Eles glorificaram a Deus. E por glorificar a Deus não são almas comuns. Não são almas comuns. Não quer dizer que as almas comuns que fizeram o mínimo não vão para o céu. Não vão para o céu. Mas existe um destaque naquele que glorifica a Deus de forma perfeita, de forma visível. O cristão perfeito multiplica diariamente seus atos de amor, gratidão e reparação, orientando toda a sua vida para glorificar a Deus em todas as suas ações, do amanhecer ao anoitecer. Então essa é a vontade, esse deve ser o desejo de todo ser humano, que é buscar, que é viver de fato a glória de Deus, que é buscar a glória de Deus em todas as suas atitudes. Por fim, a última razão para buscar a perfeição cristã é a edificação do próximo. Aqui então nós vamos ver os 3 amores que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus, ou seja, dar glória a Ele, amar o próximo e amar a si mesmo. A verdadeira santidade e o esforço para viver o cristianismo de forma exemplar são o meio mais eficaz para atrair e converter pecadores e incrédulos e para fortalecer almas vacilantes. O exemplo, ele arrasta. O exemplo de almas santas, arrasta pessoas à santidade. Chama pessoas à santidade. A gente vê um monte de pessoas aí, eu não vou falar nomes, por quê? Porque essas pessoas podem um dia cair, né? Infelizmente, o ser humano ele está tendencioso, mas a gente pode olhar para pessoas que já morreram, né? Beato Carlo Acutis, São Carlo Acutis, né? São João Paulo II, e por isso a igreja sempre renova o panteão, melhor dizendo, né? O panteão não, o exército de santos, de santos anunciados, proclamados santos, porque esses santos foram santos visíveis. Nós vimos São João Paulo II, nós vimos Carlo Acutis, nós vimos Madre Teresa de Calcutá, nós vimos Santa Dulce dos Pobres e assim por diante. Então, a santidade dessas pessoas deve influenciar a santidade de outras pessoas. Influencia
a santidade de outras pessoas. O exemplo da vida é a melhor apologética, inspirando admiração e mostrando os frutos da árvore. O progresso das almas fervorosas, então, quanto mais fervor eu tenho, quanto maior for a chama do meu coração, da minha fé, da minha chama viva do meu coração, quanto maior for, mais aqueles que estão perto de mim ou olhando para mim, eles vão se inflamar. Eles vão se inflamar. Você pega uma vela com uma chama grande e uma vela com uma chama pequena. Coloca as duas juntas, aquela chama fica maior. E aí você vai percebendo que a nossa vida, ela é assim. Ela é assim. Nós olhamos para as pessoas, olhamos para o fogo que essas pessoas dão. Geralmente, né? E aí foi o que eu falei, essas pessoas são humanas também, e elas podem errar também. Elas podem errar, elas podem com esse fogo queimar e machucar outras pessoas, né? Fazer algo que não foi pré-estabelecido por Deus, que não foi estabelecido por Deus, mas que Deus pode utilizar até mesmo daquilo para a salvação dessas pessoas, para a salvação de pessoas, melhor dizendo. Então, toma cuidado, a gente deve tomar cuidado com julgamentos em relação às pessoas, evitar cair no pecado do 8º mandamento, né? Que é não somente levantar falso testemunho, mas também dar testemunho desnecessário, dar testemunho que não é necessário para a vida do outro. Além disso, leigos, os cristãos que buscam a perfeição se tornam colaboradores eficazes para sacerdotes religiosos, alcançando ambientes onde estes têm menos acesso e ajudando a propagar a fé. Então você que é leigo, você está lá no seu trabalho, onde o padre não está, onde o religioso não está. Você está no trânsito, onde o padre muitas vezes não está, onde o religioso muitas vezes não está. Você é a cara de Cristo para muitas pessoas que não veem Cristo na igreja, porque não vão à igreja. Ou porque vão com uma outra mentalidade. Você deve ser a verdadeira face de Cristo. O leigo deve ser a verdadeira face de Cristo para aqueles que não veem a face de Cristo nos sacerdotes, nos religiosos, né? E não quer dizer que religiosos necessário assim, mas o problema não está nos religiosos, está na pessoa que não vê. E aí você precisa mostrar de outra forma, mostrar Cristo de outra forma, de outro jeito, certo? Então nós encerramos por aqui. Hoje o conteúdo é um pouco mais curto, e os próximos conteúdos eles serão um pouco mais curtos, né? Mas de uma profundidade para que você possa pausar e pensar sobre a situação durante essa semana. Nós nos vemos então na semana que vem com a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.